E a porta que Deus abre, ninguém fecha. Glória a Deus. Quando se fala de porta também, se fala da porta estreita. Também se fala da porta larga. Eu quero te dizer nesta noite, um pouco da porta larga. A porta larga que abre para o mundo, para mim, para você. Glória a Deus. É Satanás. Eu quero te dizer nesta noite que a Glória a Deus. Eu entrei para esse percurso. Deus, filho. A porta larga, irmão. Ah, E não é fácil. Que o Senhor Jesus, ele disse: eu sou a porta. Só Ele pode te dar salvação. aleluia. Mas às vezes, irmão, na nossa ignorância, sem o conhecimento Glória a Deus. da palavra do Senhor, sem um pai, sem uma mãe, a Bíblia te ensina o teu filho no caminho que deve andar. Mas eu não tinha meu pai, a minha mãe, que me ensinava a andar nos caminhos do Senhor. E eu entrei para esse percurso da porta larga. Deus. Oh, aleluia! Foi uma porta, irmão, Aleluia. que me levou a ruínas. Deus vivo. Me levou a um caminho sem salvação. Deus. Mas a própria Bíblia vai dizer que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Mas a Bíblia também vai dizer que aonde habitou o pecado, superabundou a graça. Glória a Deus. E o Senhor achou graça em mim. E o Senhor achou graça em você. Glória a Deus, Pai. De 12 para 13 anos, irmão, o inimigo de vossas almas abriu a porta do tráfico de droga para mim. E eu entrei para esse percurso. Deus vivo. Uma mãe, para criar 3 filhos, Aleluia. naquela localidade da Vila Cruzeiro. E eu ali, irmão, apenas com 12 para 13 anos, eu entrei para esse percurso. Eu quero te dizer nessa noite: Aleluia, Jesus. honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue o teu dia na face da terra. Eu não honrava minha mãe, eu não honrava meu pai, muito desobediente, muito teimoso. Deus vivo, Pai. Aleluia. E eu fui indo de mal a pior, achando que ia ser alguém, achando que ia chegar a algum lugar. Sim, cheguei, mas eu não tinha felicidade, não tinha alegria. Deus. Eu cheguei no abismo à beira da morte, e só o Senhor para me livrar do laço do passarinheiro. Deus Israel, Pai. Santo. E ali, irmão, com 13, 14, e eu fiz 16 anos de idade. E ali, o Senhor ele nos chama pelo nosso nome, né? Aleluia. Mas o inimigo de vossas almas já te coloca um apelido. E aí você, sem o conhecimento, sem sabedoria da palavra, você aceita, acha bonita, acha legal. Mas há caminho que aos olhos do homem parecendo bem, mas há caminho de morte. Aleluia. E eu entrei para esse percurso. E ali, irmão, com 16 anos de idade somente, foi me dada uma responsabilidade. Apenas com 16 anos. Santo de Israel, Pai. E ali foi falado para mim: você não fica rico. Com 18 você vai embora. Eu não vou mexer contigo. Leva tua mãe, leva todo mundo. Por isso que eu digo para você: o dinheiro é a raiz de todos os males. Deus O dinheiro Israel. traz contenda, traz morte, traz confusão, traz inveja, traz calúnia, traz fofoca. Tudo por causa do dinheiro. É verdade, Jesus. E eu querendo mais, querendo. Fui indo.
fiz 17, 18, 20 anos de idade. Levei toda a minha família a esse sistema louco. Minha mãe, meus irmãos. Essa é a porta larga, irmão. Mas a porta estreita é que nos conduz a Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Temos a nossa escolha. Se vamos para larga, se vamos para a estreita. O que eu estou passando aqui é que eu, sem conhecimento, eu entrei por esse caminho. Aleluia, Jesus. Ou está avisando. Entra tu e tua casa na arca. A porta está fechando. Aleluia. Fala para tua família, fala para o teu irmão. O dilúvio vem. E eu ali, irmão, muito teimoso. Aleluia, Jesus. Eu não tinha mais paz. Se quem falar que tem paz dessa maneira, está mentindo. É verdade, Deus. Sem lugar para ir. E uma certa vez, irmão, aí onde as irmãs foram, o Jesus transforma. Aleluia, Jesus. Pastora Madalena e missionária Luciana, ali onde vocês ficaram, ali exatamente, tinha um DPO que toda semana eu era preso. Confesso para os irmãos, eu queria até ir, mas eu não tive força para chegar naquele lugar. Aleluia. Porque é muito forte, irmão. Aí hoje você aceita Jesus, está nos caminhos do Senhor. As pessoas se levantam, não sabem do que Deus fez na tua vida. Aleluia! Levanta a fofoca. Não sabe, irmão, qual é a luta que você já passou, o sofrimento. Aleluia. Por causa de uma palavra, irmão. A gente leva as pessoas fora da igreja e nós vamos prestar conta. Glória a Deus, Pai. E ali, irmão, passando todo esse tempo, eu já muito procurado naquele lugar, eu não tinha paz. Houve um evento, irmão, que nós fomos na Praça Mauá, e ali eu muito arteiro, sem o conhecimento, sendo usado por o inimigo de nossas almas, Deus vivo, Pai. muito abusado, e eu fui, mas tudo tem sua consequência, irmão. Aleluia. Aí sabe quem pagava a consequência? Era minha mãe, era minha irmã, era minha avó, por causa do preço da desobediência. Por isso que hoje, quando eu estou na presença do Senhor, pode latir, não vai latir sozinho, você não me à frente. Aleluia. Comigo você não tem vez. Aleluia. E ali, irmão, uma noite, estava sentado naquele lugar chamado Esquina do Pecado. Eu e mais outros comparsas, posso aqui falar o nome porque eu me responsabilizo, todos já partiram. Falecido Rabin Fornari, Drummond, Serginho, Minho, Buda, Boizinho, Drummond, LS, todos nós ali parados. E ali, irmão, no outro dia, já estava avisado que a polícia civil ia lá na minha mãe, atrás de mim. Ou eu me entregava, ou ia levar meu irmão. Aí, irmão, quando eu falo para você, o teu amigo é Jesus de Nazaré. Aleluia! Um para o lado, outro para o outro. Eu fiquei sozinho sem saber o que
Deus, filho. Resumindo, fiquei alguns quilômetros longe, clareou, e eu vi tudo, irmão. As lágrimas caíam no olho, sem poder falar nada. Levaram meu irmão, deixaram eu decidir, ou eu me entregava, ou deixava levar ele. Mas cadê a coragem? Não é brabo, não é fortão, falar toma tua atitude. É assim que ele coloca na vida do ser humano, irmão. Aleluia, Jesus. E ali para mim, já estava acabado. Tudo foi resolvido. Graças a Deus. Aleluia. E aí, irmão, sentamos naquele lugar. Ele já tinha retornado. O advogado foi lá, conseguiu soltar ele. E nós sentamos naquele lugar, irmão. Fizemos um rateio ali para comprar um lanche. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Aquele que vive e reina para sempre. Ele entrou naquele beco, ele entrou naquela. E ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Glória a Deus. Ainda que esteja morto, irmão, viverá. Já estava tudo arquitetado por inimigo de nossas almas e levar para o inferno. Glória a Deus, Pai. Mas Deus é bom em todo tempo, irmão. Aleluia, em todo tempo Deus é bom. Aleluia, Jesus. E ele todo mundo pegando aquele lanche. Parece que aquele tempo parou. Me apareceu um senhor a 2 metros na minha frente. Eu falei: senhor, vai sair na rua, que a rua está perigosa. Irmão, ele falava comigo assim, de face a face. Eu quero te dizer nessa noite, não era o olhar de uma criança, era o olhar do próprio Deus, irmão, para um olhar de misericórdia, para me dar o livramento naquela noite. Glória a Deus. Naquela noite, o inimigo de nossas almas ia tragar a minha vida. Jesus. Mas o Senhor é aquele que não dorme nem cochila. Aleluia. É aquele que, quando tem um propósito, irmão, ele faz. Ele muda o quadro, ele muda a história. Ele faz aonde não há vida, ter vida. Aquele que dá para o mundo, para a sociedade, não tem jeito. Não vai passar dali, ele faz reviver e mostra para a humanidade que ele é Deus. Aleluia. E ali, irmão, fomos dividindo o lanche. Sobrou o lanche. Eu falei: ele, Senhor, saiu e foi como se fosse ali para aquela loja, para uma marquise. Eu falei: eu vou levar esse lanche para esse senhor. Eu levei aquele lanche para ele e ele olhou assim para mim, como um olhar como se fosse um olhar de despedida, um olhar de compaixão, um olhar de misericórdia. Deus. E aquele dia já estava tudo preparado, irmão, porque eu já não havia dado, já não dava mais lucro, só dava prejuízo. Se a misericórdia de Deus é a causa de nós que estamos consumindo, a de mim, a de você, se não for Deus, irmão, como todo dia, irmão, levado ao matadouro, irmão, como ovelha muda. Glória a Deus. Glória a Deus. E ali, irmão, eu dei aquele lance para ele. Quando eu levantou, eu virei as costas. Ele sumiu. Falei: o senhor sumiu. Não tinha beco para a esquerda, não tinha beco para a direita. E eu voltei lá muito assustado, porque eu não podia deixar tudo preparado. Jesus de Nazaré. Quando eu olhei para aquele lanche, o lanche ficou e aquele lanche sumiu. Aleluia, Jesus. Glória. Aí falamos: vamos descer. Aleluia, Jesus. Vamos para um lugar chamado Barro 13. E ali ficamos. Irmão, quando pensou que não, a polícia especializada, o CORE, ela entrou, irmão, era traçante para tudo quanto é lado. Era uma correria, era uma gritaria. E ele perseguiu todo mundo.
carteira, irmão. Falei, eu vou embora. Irmão, Aleluia. quando eu usei aquilo que estava em minhas mãos, nunca tinha falhado, mas falhou. Eu quero dizer para você, pode falhar o homem, mas Deus não falhará. Glória a Deus. E aí, irmão, eu fui alvejado por 3 policiais, muito. Eu virei, e quando eu virei para correr, irmão, eu quero te dizer nessa noite, eu não senti os meus pés bater no chão, parecia que uma mão me pegou e me levou até lá embaixo, chegou lá embaixo que eu consegui bater os pés no chão. Aleluia, Jesus. E fui para casa. Mas o fortão, mitidão, bravo, não queria reconhecer que só daí só o Deus tirava. Aleluia. E assim, irmão, é difícil, irmão, quem está lá fora reconhecer que Deus é o único caminho, a verdade e a vida. Tem que passar no vale da sombra da morte para aceitar Jesus de Nazaré. É verdade, Jesus. Passou-se a noite. O outro dia eu fui lá. Quando eu olhei aquilo tudo, a minha perna batia uma na outra. E a senhora abriu a porta, falou: meu filho, sai por cima do meu céu por essa noite. Entra aqui na minha casa para você ver o que aconteceu. Aleluia. Irmão, furou estante, furou caixa de som, furou teto, furou tudo. Ela falou: aceita Jesus como teu Salvador. Glória a Deus. E aí, irmão? Ali era o meu fim. Ali eu reconheci que eu tinha que aceitar Jesus, que eu tinha que me converter ao Evangelho, porque ali, irmão, foi o basta de Deus na minha vida. Para entrar pela porta estreita, porque larga é a porta que nos leva ao inferno. Glória a Deus. Aí Aleluia. a vergonha de falar que não quer mais. Mas lá atrás ele falou que quando eu tivesse 18 eu não podia largar. Eu peguei esse gancho. Falei, é agora. Aleluia, Pai. Irmão, eu tive a coragem de negar tudo aquilo Deus, Pai. para servir Jesus. Glória. Irmão, sem medo de falar, dinheiro jogava avanço, subia na varanda assim, ó, jogava, tirava o dinheiro do dedo e jogava. Hoje, irmão, eu vivo do pouco que Deus me deu, mas eu sou feliz, eu tenho Cristo, eu morri para o mundo e nasci para Cristo. Glória! Criatura! Glória Porque a vale a Deus. pena negar. Aleluia. Vale a pena seguir com Cristo, vale a pena carregar a tua cruz. Glória a Deus. E hoje estou aqui, irmão, Aleluia. para testemunhar Pelo amor de Deus. do pouquinho que Deus ele fez na minha vida. Por isso que quando eu olho essas pessoas que se encontram perto numa viela, portando uma arma, eu olho para ela de misericórdia, eu olho para ela de compaixão, porque eu sei o que é isso. Aleluia, Jesus. E hoje com 47 anos, irmão, só quero servir a Deus, Aleluia. seguir a paz com todos, andar tranquilo. Glória a Deus, Pai. O que me resta, sabe o que é? Servir a Cristo, Glória. dar o meu melhor, porque lá fora, a porta larga, já me levou em lugares absurdos, que não dá para voltar mais. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui, irmão, é só um pouco do que eu passei.
Mas eu quero dizer para você que está ao alcance Glória. da minha voz, talvez está vivenciando um pouquinho do que eu passei. Eu quero te dizer para você que ainda há solução, ainda há esperança, e essa esperança se chama Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Aquele que tem o controle de tudo, aquele que abre porta e ninguém fecha, aquele que fecha a porta e ninguém abre. Glória a Deus. E Ele está aqui nesse lugar. Glória a Deus. E eu sou grato a Deus por tudo que Ele fez em minha vida. Eu não quero que ninguém entenda, eu não quero que ninguém pense, analise. Quem tem que analisar e pensar e viver sou eu. Glória a Eu Deus. sei o que eu passei. É verdade. Eu estou aqui para me vangloriar. Se for ver direito, eu tinha até que ter vergonha. Eu não posso ter vergonha de testemunhar o que Deus ele pode fazer. Glória na vida a do Deus. ser humano. Aleluia, Jesus, Pai. Tu és fiel. Mas o dilúvio vem. Prega para a tua família. Que o dilúvio vem, a porta vai se fechar. Glória. As coisas vão ficar mais estreitas. Prega para o teu filho. Prega para a tua família. Glória a Deus. Às vezes queremos levar vantagem, como temos alguém da nossa família que é do problema. Engano seu, engano meu. Mostra para ele o Deus que você serve. Aleluia. Fala um pouquinho para ele de Jesus. Aleluia. Porque eles que vêm sem demora. Guarda o que tem, para que ninguém roube a tua coroa. Glória. Não deixa qualquer burburinho roubar a tua coroa. Aleluia, Jesus. Qualquer levante, Aleluia. qualquer dificuldade. Irmão, você que quer dormir com uma roupa e dormir nu, lavar para botar de noite. Deus, filho. Isso é vida. A vida é hoje. É acordar, trabalhar, Aleluia. glorificar o nome do Senhor. Glória a Jesus. E é isso que Ele faz, irmão. Nós deixamos se levar pela porta larga. A porta larga, ela te oferece muita coisa, ela me oferece muita coisa, mas é um caminho sem salvação, é um caminho de engano, é um caminho de mentira, que nós vamos se esforçar a cada dia para entrar na porta estreita Glória a Deus. do Senhor, Aleluia, que Jesus. nós possamos se juntar a cada dia para pregar a palavra, para pregar a boa nova, Aleluia. para dizer que Jesus é pão, o diabo não presta. Aleluia, Jesus. E é assim, irmão. Glória. Eu digo uma coisa com toda convicção. Aleluia. Se eu deitar hoje e não acordar amanhã, Você para onde eu estou feliz. for. Glória a Deus, Pai. Porque eu estou com Cristo. Hoje eu sei para onde eu vou. Mas antes não, irmão. Era condenado pela sociedade, pela humanidade, até pela família. Mas Deus é Deus que faz conforme Ele quer, irmão. Aleluia. Aquele que te viu por baixo vai te ver por cima. Que Aleluia. dizia que não chegava a 18, 47, sem pai, sem mãe, Deus de Israel. mas com Cristo Jesus. Aleluia. Oh, aleluia! Glória a Jesus. E esse é um pouquinho do que Deus ele fez na minha vida. Eu Aleluia. agradeço a oportunidade, eu não sou um pregador,